Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de movimento, também chamado de momento linear, e um pouquinho também sobre impulso. Começando com o impulso, a gente vai falar sobre o impulso de uma força constante. E nós já sabemos o que é uma força constante, que não vai variar no seu módulo, na sua direção e no seu sentido. Já foi visto nesse curso. Basicamente, o impulso, ele está presente no nosso dia a dia, mas essa parte de empurrões, puxões, impactos, explosões. Então, vamos pensar assim, para a gente entender o que é esse impulso, né? Eu tenho uma partícula aqui e eu vou aplicar uma força nela constante nesse momento, tá bom? E ela vai sofrer ali um deslocamento, enfim, uma deformação, depende ali de qual é a situação, né? Em um determinado intervalo de tempo. Então, de um tempo T1 para um tempo T2, ela está sofrendo a ação dessa força. E aí a gente classifica como um impulso, que também é uma grandeza vetorial, pelo produto dessa força multiplicado por esse intervalo de tempo. Simples assim, nada demais. Então, como que eu calculo o impulso? Eu tenho que saber a força, né? E também saber a natureza dessa força, nós já falamos sobre isso, e o intervalo de tempo que essa força foi aplicada. Quando eu falo da natureza da força, vê se é força-peso, força elástica, força elétrica e por aí vai. Trouxe aqui um outro exemplo também, né? Mudando a direção e o sentido, porque o impulso ele vai respeitar a direção e o sentido da força que está sendo aplicada. Então, o impulso vai ser na mesma direção e no mesmo sentido da força que está sendo aplicada. Então, o impulso aqui sendo representado por esse vetor está na mesma direção e no mesmo sentido, por exemplo, do que a força-peso que está sendo aplicada aqui. Aqui, outro exemplo também, eu tenho uma força F sendo aplicada e o impulso, ele respeita isso. O impulso sempre está na mesma direção e no mesmo sentido, né? Está sempre ali na mesma orientação do que a força que está sendo aplicada nesse intervalo de tempo. E aí, no sistema internacional, ele não tem uma unidade de medida tão especial, né? Porque a gente fala sobre algumas unidades de medida aí. Basicamente, a gente tem um impulso, não é força vezes o tempo? Então, unidade de força é dada em newtons. Unidade de tempo é dada em segundos. Então, acaba que fica assim mesmo. A unidade de medida do impulso é newton vezes segundo, bem tranquilo, no sistema internacional. E aí a gente passa para o gráfico, né? Então, eu consigo calcular o impulso através do gráfico. E vocês vão lembrar um pouquinho disso daqui lá da aula de trabalho. Por quê? Vamos supor que eu tenho essa situação. Então, tenho uma partícula e estou aplicando uma força constante nesse momento ainda, tá? Constante em um determinado deslocamento por um determinado tempo. Como que seria o gráfico dessa aplicação? O gráfico de uma função constante, porque o gráfico do impulso ele tem que ser tempo por força. Se a força ela é constante, ó, ela vai se manter aqui. E o gráfico vai acabar formando uma figura que a gente conhece, né, que é um retângulo aí. E aí, como que a gente consegue calcular, né, o nosso impulso através do gráfico? A gente calcula pela área. Então, a área ela vai ser numericamente igual ao nosso impulso. Então, isso aqui é válido. Falei que a gente iria lembrar lá de trabalho justamente por conta disso, porque o trabalho ele também é numericamente igual à área do seu gráfico. Nesse caso aqui, a força está sendo do tipo constante, tá vendo? Então, calcula a área, vai conseguir calcular. Mas, se a força for do tipo variável, se mantém também, você calcula essa área. Nesse caso aqui, é uma área que a gente não conhece, né, que a gente não consegue calcular. E aí, como quem está se preparando para o ensino superior aí vai passar por isso, você vai aprender esse tipo de cálculo de área lá na disciplina de cálculo, né? Através das integrais. Então, quando você não conhece a sua figura, né, o formato aqui, você calcula usando integral. E nesse caso aqui, você só faria a soma algébrica, né? Do A1 mais o A2. E aí você teria justamente o seu impulso, né? Caso for uma figura que você conhece, se for um trapézio, um triângulo, você calcula a área dessas figuras e você também terá o impulso, porque a área é numericamente igual ao impulso. E aí a gente passa para a quantidade de movimento. A gente estuda um pouquinho o impulso primeiro, porque está diretamente relacionado. Então, por exemplo, quantidade de movimento é um pouco difícil da gente entender a definição. Então, assim, você aprende, você fica naquela meio não sei se sei, mas é mais fácil
a gente entender na prática, né? Então, eu não vou ficar trazendo definição pronta aqui, até porque a maior parte das literaturas evitam também trazer definição pronta. O que acontece? Vamos aceitar no coração nesse momento, tá bom? Que a quantidade de movimento vai ser calculada pelo produto da massa da minha partícula, do meu objeto ali, né? Pela sua velocidade. E a mesma coisa que acontece lá no impulso vai acontecer aqui. A velocidade, ela vai definir a orientação da minha quantidade de movimento. Então, a gente sabe que o sentido da minha velocidade pode variar, pode ser positivo, negativo, dependendo de qual é o sentido que eu adotei para mim. E a quantidade de movimento vai respeitar isso também. Vai respeitar a orientação da velocidade. E aí, ela vai ser uma grandeza instantânea, a quantidade de movimento, né? Já que a velocidade vetorial, ela é uma grandeza, a gente vai tratar ela aqui como se ela fosse instantânea. E a gente já sabe como que isso aqui funciona, né? Essa grandeza instantânea. Então, eu até trouxe aqui uma imagenzinha para a gente ver. Por quê? Quando a gente fala de velocidade vetorial instantânea, eu estou preocupada num intervalo de tempo muito pequeno. E aí eu acabo calculando essa velocidade vetorial instantânea. Então, para todos esses. E como a quantidade de movimento está de acordo sempre com a velocidade, acaba que a gente consegue calcular ela como sendo uma grandeza instantânea também, porque o intervalo de tempo é muito pequeno. E aí, para a gente entender de fato o que é essa quantidade de movimento, vamos pensar assim, nessa situação aqui. Eu tenho um carro e eu tenho uma bicicletinha aqui, uma moto, por exemplo. E aí eu estou afirmando para você que a quantidade de movimento da moto vale Q e a quantidade de movimento do carro vale 3Q. Só que a velocidade dos dois é a mesma. O que está mudando de um para o outro? A velocidade dos dois é a mesma. Imagina que eles vão bater aqui num muro, numa parede aqui, ó. Quem vai sofrer mais danos? Quem que vocês acham assim, que vai sofrer mais danos, né, nesse caso? Como um é 3 vezes, tem uma quantidade de movimento 3 vezes, né, maior do que o outro, quem vai sofrer, eu já estou lhe afirmando, vai ser esse carro aqui. Mas por quê? É aí que entra a massa nesse cálculo. Então, a gente consegue ver nitidamente que a massa do carro é maior do que a dessa pessoinha aqui em cima de uma bicicleta. Então, nesse caso, esse dano, né, que vai ser causado pelo impacto ali nesse muro vai ser maior, né, por aquele que tiver a maior massa. E é muito importante a gente ressaltar, né, que quanto maior for a intensidade da quantidade de movimento, ou seja, calculada aqui, maior vai ser esse impacto, mais feio vai ser esse impacto, né, maior vai ser esse poder de impacto. E aí a gente pode relacionar também, trazendo um pouco de algo que a gente já viu, a energia cinética. Já vimos o que é energia cinética e ela pode ser relacionada com a quantidade de movimento, nesse caso dada em módulo, né, sem nos preocuparmos ali com a orientação do seu vetor, até porque a energia vai tratar disso, né? Então eu trouxe aqui para vocês a representação só a nível de conhecimento, tá? Não, nesse momento não precisa se preocupar tanto, mas a energia cinética a gente sabe como que a gente calcula, né? Aqui bonitinho. E aí o que a gente faz? A gente isola aqui a nossa velocidade, né, na formulazinha da quantidade de movimento, e isso daqui a gente joga exatamente aqui. Vai ficar mais ou menos essa configuração aqui, né? E aí, no caso, ao quadrado, a gente vai levar a massa ao quadrado também, vai conseguir cortar com ela aqui, e vamos chegar nessa formulazinha resultante aqui. Então, é possível a gente relacionar energia cinética, obviamente, né? Porque quando a gente fala de quantidade de movimento, a gente tem velocidade, com a quantidade de movimento. E aí a gente passa para o teorema do impulso, né? O teorema do impulso ele vai relacionar aquilo que a gente viu lá no impulso com a quantidade de movimento. Ele vai dizer para a gente que o impulso total de um sistema ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Lembra que variação representa final menos inicial. Então, a nossa formulazinha aberta está aqui, ó. O impulso a gente sabe calcular, que é força vezes variação de tempo. E a quantidade de movimento a gente também sabe, que é massa vezes velocidade. Então, no caso, o que iria mudar aqui da final para a inicial? A massa, ela se mantém constante. Quem que muda? A velocidade. Então, velocidade final e aqui massa vezes velocidade inicial. Beleza? E aí, a gente já demonstrou mais ou menos ali como que funciona essa questão do impulso, essa questão da quantidade de movimento, né? Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui.
Nesse caso aqui, para o teorema do impulso, nesse caso aqui, aplicando no teorema do impulso, a força, lembra que a gente estudou ela como sendo constante? Para esse caso aqui, a força ela não necessariamente precisa ser constante. Ela pode ser variável, desde que a gente utilize a resultante das forças. Então, ela pode variar? Pode. Mas aí o que eu tenho que fazer? Calcular a resultante das forças e aí sim eu consigo utilizar o teorema do impulso. Então, nesse caso aqui, ela não se aplica apenas para forças constantes. Aplica. Mas ela também pode ser para forças variáveis. Nesse caso, se a força for variável, eu tenho que calcular a resultante para jogar aí nessa formulazinha, beleza? Para a gente finalizar e entender, eu trouxe uma questãozinha aqui e eu gosto muito dessa questão porque a gente acaba se prendendo muito ao que é passado antes, né? Então, por exemplo, a gente se prende aqui, impulso é força vezes tempo, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A gente se prende muito a isso e acaba ignorando tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui. Toda aquela parte da dinâmica, toda aquela parte da cinemática, e tudo isso começa a se unir e entra de acordo aqui. Então é isso que a gente vai ver que vai acontecer aqui, porque a gente está acostumado a resolver questões, exercícios, olhando só para aquilo que a gente tem, e não para aquilo que a gente pode ter, né? Por exemplo, quando a gente fala de teorema do impulso, eu estou procurando força, estou procurando tempo, massa e velocidade, porque é o que relaciona. Só que nem sempre a gente tem que se prender nisso, então a gente tem que abrir os olhares para outras áreas e fazer essa mesclagem. Que é muito bem o que essa questão trata aqui, de maneira simples, né? Mas ela diz assim pra gente: um ciclista junto com sua bicicleta tem uma massa de 80 kg. Partindo do repouso de um ponto do velódromo, ele acelera com a aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Qual o módulo da quantidade de movimento do sistema ciclista-bicicleta após 20 segundos da partida? Nesse caso, a gente olha para o que a gente tem, né? Então, aqui eu tenho massa, aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho a aceleração. E ele pediu, né, na verdade, quantidade de movimento, que foi o que ele pediu aqui. E aí, nesse momento, você entra em desespero e fala: meu Deus, como é que eu vou calcular a quantidade de movimento? Eu tenho massa, eu não tenho velocidade, o que eu vou fazer? Vamos lá. Nesse caso aqui, ele me deu uma coisa: a aceleração. Aí você fala assim: não, mas eu não tenho aceleração em nenhum lugar. Então, lembra que o teorema do impulso diz que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, correto? Outra informação que ele deu muito valiosa aqui pra gente, que a gente acaba passando batido, é que partindo do repouso. O que isso significa? Significa que a nossa velocidade inicial é igual a 0. Então, vamos abrir essa fórmula aqui. Como que eu calculo impulso? Eu sei que é força vezes variação de tempo, que é igual a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. A velocidade inicial, a gente não concluiu que é igual a 0? Então, quando eu multiplicar isso aqui, essa sentença toda vai acabar sumindo. Então, eu fico somente com isso daqui. A força eu tenho, aí você fala assim: eu não tenho, ele não me deu força. Ele me deu massa, ele me deu tempo e ele não me deu ali a força. Mas lembre-se, é nesse momento que você tem que lembrar de tudo que você aprendeu agora. Lembra que, para a gente calcular aqui, ou a força tem que ser constante, ou se ela for variável, eu tenho que calcular a resultante. Num caso de aceleração, a minha força, ela nunca vai ser constante. Então, ela sofre variação. E para isso, tem que calcular a força resultante. Como que eu calculo isso? Massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, que nós já aprendemos nesse curso. Então, quem que eu tenho que calcular? A força resultante, que é pelo produto da massa vezes a aceleração. A massa eu tenho, a aceleração ele também me deu. Como a aceleração vale 1, quando eu fizer esse produto aqui, vai dar o próprio 80. Então, eu vou substituindo. Então, aqui eu tenho 80. Aí eu tenho o tempo que ele me deu, que é de 20 segundos. Isso daqui é igual a massa, que ele já me deu também, vezes a velocidade final. É claro que eu vou descobrir a velocidade aqui final, para quê? Para que eu consiga calcular o módulo da quantidade de movimento. Porque aqui eu estaria calculando a variação e eu quero o módulo. Então, eu vou fazendo essa multiplicação aqui básica, né? Daria o meu... Opa, errei aqui. Perdão. O que eu posso fazer aqui? Como eu tenho que isolar ali, né, a minha velocidade final, eu vou dividir por 80 pelos dois lados, né? Então, acaba que esses dois aqui vão se cortar.
e a velocidade final vai ser igual a 20 metros por segundo. E com essa velocidade aqui que eu consigo calcular a minha quantidade de movimento nesse sistema após 20 segundos. Lembra que o módulo não vai importar então direção e sentido, somente massa vezes velocidade, que é como eu calculo quantidade de movimento. A massa vale 80, nós já sabemos. A velocidade, então, após esses 20 segundos, vale 20 metros por segundo. Quando eu fizer essa multiplicação, eu descubro 1.600 unidades de medida, repete aqui, quilograma vezes metro por segundo. É a nossa unidade de medida. Beleza? É isso, então a gente finaliza mais uma aula. Espero que tenham entendido. Aí a gente se encontra na próxima aula.